amor pelas almas que estão sendo perdidas, porque você não abre a boca para falar de Jesus para elas. Então você não tem o fruto do Espírito Santo. Porque o maior mandamento da Bíblia é o amor. E quando nós amamos uma pessoa, nós queremos que aquela pessoa seja salva. Porque o maior amor que nós podemos dar para uma pessoa é desejar que ela seja salva. E então nós fazemos de tudo para que aquela pessoa venha conhecer Jesus. E nós fazemos de tudo para aquela pessoa vir para a igreja. E nós fazemos de tudo para aquela pessoa se batizar. Porque esse é o maior amor. Desejar que uma pessoa seja salva. E o outro amor é perdoar. Perdoar quem nos ofende. Perdoar quem nos faz mal. Ah, mas eu perdoei, pastor. Você perdoou, mas você fica lembrando do que a pessoa fez. E se você fica lembrando do que a pessoa fez, se você fica remoendo o que a pessoa fez, então você não perdoou. Porque Deus, Ele fala que quando Ele nos perdoa, Ele joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus não lembra mais do que a gente fez. E assim tem que ser com aquelas pessoas que nós perdoamos. Nós jogamos os pecados delas, as coisas que elas fizeram para nós, no mar do esquecimento. E aí realmente nós perdoamos, porque nós temos o amor de Cristo em nós. Você está amando o teu próximo? Você está amando o teu vizinho? Você está amando as almas perdidas? Que tem gente que ama tanto o outro que manda matar o cachorro. O cachorro que não tem nada a ver morre no lugar do vizinho que a pessoa tem ódio. Dá veneno para o cachorro. O cachorro não tem nada a ver com o que o vizinho aprontou e ele acaba morrendo no lugar. Vocês já viram isso? Mata o animal da pessoa. Aonde que existe amor nisso? Amor é isso que nós fizemos aqui com o pastor Carlos. Mesmo que ele não fique na igreja, nós sempre vamos continuar amando ele. Porque agora uma pessoa sai da igreja e nós não amamos mais ela, então ela não é mais o nosso irmão, ela não é mais a nossa irmã porque saiu da igreja. Eu quero dizer para você que se você não ama alguma pessoa, me desculpe, mas você vai ter que viver com essa pessoa lá no céu. E como é que você vai viver no céu com uma pessoa que você não ama? Como é que você vai viver no céu com uma pessoa que você não perdoa? Como é que você vai viver no céu com uma pessoa que você tem ódio? Porque vocês dois vão estar lá no céu. E como é que fica? Se você não perdoou, se você não liberou perdão. Tem pessoas que estão doentes e enfermas, com câncer, porque não libera perdão. A doença não está no corpo, a doença está na alma, a doença está na mente. Se aquela pessoa perdoar, o câncer sai da vida dela. Ela está doente porque ela não perdoa. Ela está doente porque ela é ruim, porque tem um coração maligno, e por isso ela está doente. Então, o primeiro fruto é o amor. O segundo fruto é a alegria. E a alegria é um estado de felicidade interior e contentamento, mesmo em meio às dificuldades. Pastor, se você soubesse como é que está a minha vida, eu não quero saber como está a tua vida, mas eu quero dizer que tem um Deus que vai ajudar você a sair dessa situação. E mesmo você estando nessa situação ruim, você tem que estar alegre. Amém. Porque ninguém suporta um cristão com a cara fechada. Eu acredito que quando eu chego na casa das pessoas, as pessoas falam assim: ih, lá vem o aleluia. O aleluia vive sorrindo, o aleluia nunca está triste. Lá vem o aleluia, vive dando aleluia. Irmãos, eu aprendi que quando a gente tem Cristo, a gente tem paz no meio da guerra. Quando a gente tem Cristo, a gente tem paz
alegria no meio da guerra. Não importa a guerra que você está enfrentando, a tempestade que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando, você tem Cristo. Então você tem a alegria do Espírito Santo. Então você tem a paz do Espírito Santo, porque é Ele que te dá essa paz e essa alegria. Será que o Espírito Santo merece uma salva de palmas? Aleluia! Quem tem o fruto do Espírito Santo tem alegria. Quem tem o fruto do Espírito Santo não é carrancudo. Ah, mas aquele cara é cristão, mas parece que morreu ontem. Vive emburrado. Se você vai ficar a falar com ele, só dá patada. Não é assim, irmãos? Fruto do Espírito Santo: amor, alegria. E o terceiro fruto do Espírito Santo: longanimidade. E longanimidade é paciência, é tolerância, saber esperar o tempo certo das coisas, mesmo quando confrontado com a injustiça ou com pessoas que nos tratam mal. Quando você quer alguma coisa, quando você deseja alguma coisa, quando você faz um plano, quando você faz um projeto, você espera esse projeto acontecer? Você espera o tempo de Deus para que isso aconteça? Ou você quer que tudo aconteça amanhã, tudo aconteça hoje? Você tem que ter longanimidade. Quando eu quis me casar, que eu pedi uma esposa de Deus, eu falei: Senhor, eu vou sentar na igreja e eu não vou dar em cima de nenhuma mulher na igreja, mas eu vou deixar uma cadeira vaga do meu lado, e o Senhor vai colocar a minha esposa ali, porque se eu escolher, eu só vou escolher o que é errado, porque a esposa, a mulher sábia, vem do Senhor. E sabe quanto tempo aquela cadeira ficou vaga do meu lado? 2 anos e meio. 2 anos e meio. E naqueles 2 anos e meio, eu tive amor, eu tive alegria, eu tive longanimidade. E sentou a princesa Clarice lá. Tinha 18 anos de idade. E Deus falou: está aí tua princesa. Está aí a esposa que você pediu. Porque a Bíblia diz que não existe jugo desigual. Como é que você é cristão e vai casar com uma pessoa que é espírita? Como é que você é cristão e vai casar com uma pessoa que é católica? Como é que você é cristão e vai casar com uma pessoa que não segue a mesma fé que você e não segue o mesmo Deus que você serve? Como é que vai ser? Você dentro de casa com a Bíblia e a pessoa dentro de casa com aquela imagem. Como é que vai ser? Como é que vai dar certo um casamento desse? Jugo desigual. Se você é de Deus, então você tem que escolher uma pessoa de Deus. Faça um teste com a pessoa que você quer como esposa, convida ela para vir para a igreja. E observe se ela fica na igreja ou ela está na igreja só por interesse. Por interesse de ficar com você, por interesse de dormir com você. Observe, porque não é esse o interesse tem que ser servir a Deus. E mesmo que aquele casal não dê certo, aquela pessoa tem que continuar servindo a Deus, e não sair porque perdeu o namorado ou a namorada. Tem que continuar servindo a Deus. A minha filha Mariane conheceu um rapaz de uma igreja. Pai, conheci um rapaz, ele toca guitarra. Que bênção! Toca mais instrumento musical? Estou precisando. Já tem o Gessé que toca guitarra, nós estamos precisando de um baterista, estamos precisando de um baixista, estamos precisando de um tecladista para formar a banda, para ajudar o Gessé. Não, pai, toca guitarra, toca violão.
Estou conhecendo ele. Deu alguns dias, chegou para Mariane e convidou a Mariane para ir dormir na casa dele. A Mariane falou: o quê? Se você fosse músico lá na igreja do meu pai, o meu pai tirava você do altar. Você não tocava nada. Nada. Porque como que pode você estar fazendo o louvor da igreja e estar dormindo com as namoradas dentro da tua casa em fornicação? A Mariane fez isso. Estou fora. Eu quero um homem de Deus. Eu não quero um enganador que engana a igreja, que engana o pastor e que engana principalmente Deus. E por isso a Mariane está solteira, porque até agora não veio um homem de Deus para a vida dela. E é melhor ficar sozinha do que ficar do lado de uma pessoa que vai tirar ela da igreja. Ah, mas eu vou ficar com essa pessoa porque ela pode vir para a igreja. Essa pessoa pode tirar você da igreja também. Do mesmo jeito que você pode trazer, ela pode te tirar. E quantas pessoas saíram da igreja por causa de um relacionamento? E hoje não servem mais a Deus. E hoje estão desviadas. E hoje estão fora da igreja. Porque não sabem esperar. Pega o primeiro que vê. Pega a primeira que vê. Não sabe esperar em Deus. Não tem confiança que Deus pode te dar uma esposa. Que Deus pode te dar um esposo. Que Deus pode te dar um homem abençoado. Uma mulher abençoada. Um casamento abençoado. E Deus pode. E Deus faz. Como fez na minha vida. E eu estou há 25 anos casado. E o quarto fruto, além do amor, além da alegria, além da paz, além da longanimidade, é a benignidade, que é a amabilidade, a bondade, a cortesia, a generosidade, a gratidão. Você está sendo benigno? Você está sendo generoso? Irmãos, não esqueçam da gratidão. Não esqueçam o que as pessoas fizeram por você. Nunca esqueça de ser grato por aquela pessoa que te ajudou no passado. Não interessa se aquela pessoa é cristã ou não é cristã. O que interessa é que aquela pessoa te ajudou. E você tem que ser grato. E quando aquela pessoa precisar de ajuda, é a tua vez de ajudar ela. Porque um dia ela te ajudou. Acontece muito isso com os pais. Os pais ajudam a vida inteira um filho. E o filho abandona um pai, abandona uma mãe por causa de uma amizade. Por causa do namorado, de uma namorada. Abandona os pais. Cadê a gratidão? Cadê a benignidade? Cadê a generosidade? E o outro fruto do Espírito é a fidelidade. E fidelidade é integridade e confiança, tanto na palavra quanto nos relacionamentos. Você quer saber se um homem ou uma mulher vai ser fiel para você? Primeiro veja se ela é fiel para Deus. Porque se essa pessoa não é fiel nem para Deus, como é que vai ser fiel para você? Ela não respeita nem Deus, ela não obedece nem Deus, e você acha que ela vai ser fiel para você? Se ela não é fiel nem para Deus, primeiro ela tem que ser fiel para Deus, e então ela pode ser fiel para você. Porque quando existe um relacionamento, quando existe um casamento, não é um casamento entre um homem e uma mulher, mas é o homem que vai para Deus, a mulher que vai para Deus, e então Deus une aquele casal, porque os dois primeiro foram para Deus. É um triângulo. O homem vai para Deus, a mulher vai para Deus, o homem é fiel a Deus, a mulher é fiel a Deus, e então Deus une aquele casal, porque os dois formam uma só carne diante de Deus. E o outro fruto do Espírito é a mansidão. Ser manso e calmo no meio dos conflitos. Ser humilde e ter gentileza, com capacidade de perdoar e amar ao próximo. Quando alguém fala um palavrão para você,
Quando alguém te ofende, quando alguém quer te agredir, o que você faz? Você revida da mesma forma ou você tem mansidão? Ou você fala, deixa pra lá, hoje você está nervoso, hoje você está nervosa, amanhã nós conversamos. Ah não, eu não quero discutir, eu sou cristão, e eu não brigo, eu não discuto, eu tenho mansidão, eu tenho o amor de Deus, eu tenho alegria, eu tenho a paz, eu tenho a longanimidade, eu tenho a benignidade, eu tenho a mansidão, e eu resolvo tudo no diálogo, tudo no amor, tudo na misericórdia, tudo no perdão, porque eu tenho uma coisa dentro de mim que se chama mansidão. Uma pessoa que briga, que discute, que vai para cima, que quer resolver tudo na porrada, que mansidão que tem essa pessoa? E depois a pessoa vem querer falar em língua dentro da igreja, se nem mansidão não tem na vida dela, ela resolve tudo na briga e na porrada. Que mansidão, que fruto do Espírito Santo tem dentro dessa pessoa? E o último fruto é o domínio próprio, é o autocontrole. E domínio próprio é ter autocontrole e disciplina para resolver problemas com diálogo e nunca com agressão. Ter autocontrole e disciplina para revidar palavras de ofensas. Ter autocontrole e disciplina que nos permite resistir às tentações e aos impulsos negativos. Você precisa ter domínio próprio. Domínio próprio dentro da tua casa, domínio próprio com o teu filho, domínio próprio com o teu pai, com a tua mãe, domínio próprio com a tua esposa, domínio próprio com o teu esposo, domínio próprio com o teu vizinho. Você tem que ter domínio próprio, autocontrole. Conta até 10, conta até 20, conta até 100 se precisar, mas tenha domínio próprio. Tenha autocontrole. Ou então ore para o Espírito Santo te dar mansidão. Ore para o Espírito Santo te dar domínio próprio. Porque se você não tiver o fruto do Espírito Santo, então você ainda não é salvo. E você precisa orar para nascer de novo. Porque você tem que ter o fruto do Espírito Santo, que é muito mais importante do que os dons do Espírito Santo. Mas você precisa ter os dois, os dons e o fruto. Pelos seus frutos o conhecereis. Quer conhecer alguém? Quer conhecer se a igreja é verdadeira? Quer conhecer se o pastor é verdadeiro? Quer conhecer se o profeta é verdadeiro? Quer conhecer se o teu futuro esposo, a tua esposa é verdadeira? Fruto. Pelos seus frutos o conhecereis. E tenha longanimidade, tenha tempo, não se afogue, procure conhecer a pessoa, analise as coisas, o comportamento, as palavras dessa pessoa, veja se essa pessoa é de Deus, ou então caia fora, porque aquilo não vai ser bênção na tua vida, aquilo vai ser maldição na tua vida. Amém? Quero convidar a igreja a ficar de pé. O fruto do Espírito Santo são evidências de que o Espírito Santo está morando em nós. O fruto do Espírito Santo faz com que exista dentro de nós verdadeiramente o amor de Deus e que estamos vivendo uma vida agradável a Deus. O fruto do Espírito Santo nos capacita a viver de forma mais semelhante a Jesus, de sermos parecidos com Jesus e a trazer a glória de Deus para a vida das pessoas que estão ao nosso lado. E como nós aprendemos, irmãos, precisamos orar para ter os dons do Espírito Santo, mas para sermos servos de Cristo, para sermos salvos e sermos verdadeiros cristãos, nós precisamos ter principalmente os frutos do Espírito Santo. Agora você vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, eu tenho amor, eu tenho alegria,
eu tenho paz, eu tenho longanimidade, eu tenho benignidade, eu tenho bondade, eu tenho fidelidade, eu tenho mansidão, eu tenho domínio próprio. Você vai estar agora louvando, você vai estar louvando e você vai estar conversando com Deus. E nós vamos orar. Vamos pedir para Deus colocar em nós o fruto do Espírito Santo. e nosso Pai. Coloque em mim os os dons do Espírito Santo.
principalmente o dom de discernimento de espírito, mas principalmente que eu tenha o fruto do Espírito Santo, que é o caráter de Cristo em mim. Eu me coloco diante do Senhor para ser servo, e que na minha vida o fruto do Espírito Santo venha alcançar outras pessoas que precisam ser salvas através de Cristo que habita em mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Coloque a mão em posição de receber, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja na sua empresa, no seu comércio, no seu trabalho, esteja em todas as áreas da sua vida. E todos dizem amém, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Dá um abraço no teu irmão, dá um